Fala galera, firmeza? Olha só, vamos resolver aqui um exercício do ITA, né? É um exercício do processo seletivo do ITA de 2023. É um exercício relacionado à hidrostática, que é o que a gente está estudando. Então, olha só, considere um recipiente tubular fino, com área transversal constante, que contém dois líquidos imersíveis A e B. As hastes verticais desse recipiente distam 20 centímetros uma da outra. L igual a 20 centímetros. Quando o recipiente está em repouso, o líquido A atinge uma altura de 80 centímetros em relação à linha de separação dos líquidos. Quando o recipiente é colocado em movimento retilíneo uniformemente variado, a altura A com relação à linha de separação dos líquidos passa a ser H igual a 76 centímetros, conforme mostra a figura. Considerando que o sistema parta do repouso, a distância percorrida pelo recipiente após um intervalo de 3 segundos é. Então aí eu vou ter que descobrir quanto que seria essa distância. Então, o que a gente tem que entender aqui nesse exercício? A gente tem que entender nesse exercício que a gente está querendo descobrir uma distância percorrida que vai acontecer após 3 segundos, né? Então, que tipo de movimento é esse que está. O movimento é o seguinte, olha só, inicialmente ele está em repouso o recipiente, depois ele passa a ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quer dizer, aqui a gente vai usar para resolver o nosso problema aquela nossa velha boa cinemática. Ou seja, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. O que está relacionado no movimento retilíneo uniformemente variado com o deslocamento, ou seja, distância e tempo? É aquela nossa expressão do sorvetão, que a gente pode reescrever ela da seguinte maneira, ó. A distância percorrida, né, ou seja, o nosso deslocamento, é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Porém, é o seguinte, uma informação já útil do exercício é que ele já está em repouso inicialmente, né? Então ele vai partir do repouso. Então, o que acontece? Esse termo aqui, ó, ele zera. Então, o meu deslocamento, que é o que eu quero descobrir no exercício, depende da aceleração vezes o tempo, que é 3 segundos ao quadrado, dividido por 2. Então, opa, peraí, para conseguir resolver o nosso exercício, o que a gente precisa fazer é encontrar essa aceleração. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar a primeira situação desse problema. A primeira situação é: o recipiente está em repouso. E quando ele está em repouso, o que, que a gente sabe do exercício? A gente sabe o seguinte, ó, a altura de separação entre os líquidos é de 80 centímetros quando eles estão em repouso. Certo? Então, isso aqui vai ser importante para a gente. Eu tenho dois líquidos, líquido A e líquido B, e a altura de separação entre eles do ar, né, essa aqui é a altura de ar, é de 80 centímetros. Então, eu posso usar, né, observando que isso aqui é um tubo em U, eu posso usar a aplicação, né, do princípio de Stirling. Eu considero que aqui, ó, na base do líquido B, que já está em contato com o líquido A, eu vou ter uma pressão sendo exercida, eu vou chamar de 1. E na base aqui, desse lado, eu vou chamar de 2. Como eles estão no mesmo nível e estão no mesmo líquido, eu posso afirmar que a pressão exercida em 1 é igual à pressão exercida em 2. E aí, uma coisa que a gente já pode até antecipar para adiantar um pouco a nossa resolução, a gente sabe o quê? Que quando os dois tubos estão abertos, a pressão atmosférica é cortada dos dois lados, né? Quando a gente faz a operação aqui, a álgebra vai nos permitir isso. Então a gente já cai na seguinte relação, para quem estudou tubo em U, a densidade do líquido B vezes a altura do líquido B é igual à densidade do líquido A vezes a altura do líquido A. No caso, a gente sabe a altura do líquido A, que é 80 centímetros. Então a gente já consegue achar uma relação aqui, ó. A relação é a densidade do líquido B vezes a altura do líquido B vai dar a densidade do líquido A vezes 80. Apesar de não ter resolvido muita coisa, é uma relação. É uma relação que a gente pode usar. Vou chamar essa relação aqui de 1, né? Como se fosse uma expressão para a gente. Beleza? Agora, a gente precisa analisar a segunda parte do nosso problema. O que a segunda parte do nosso problema fala? Ela fala que a partir de agora o recipiente ele vai estar com o movimento retilíneo uniformemente variado. Opa, isso é legal pra gente, porque o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente sabe que vai ter uma aceleração aqui envolvida, que é exatamente o que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar a aceleração que está, né, sendo realizada nesse recipiente. Mas peraí, como é que a gente pode encontrar essa aceleração? Aí a gente vai ter que lembrar aqui de alguns conceitos, né, que não vai envolver só cinemática, também vai envolver hidrostática e dinâmica. Qual que é o conceito? A gente sabe que pressão, né, de maneira geral, é definida como sendo a força aplicada numa certa área. Isso significa que eu posso escrever a minha força como sendo a pressão que eu exerço vezes uma determinada área. E a gente também sabe que, o que que a gente sabe? A gente sabe que pela segunda lei de Newton, a força resultante, ela é o quê? É a massa vezes a aceleração. Então quer dizer o quê? Eu vou utilizar deste conceito, ou seja, eu manipulei, eu reorganizei a expressão da pressão para determinar uma expressão para a força, e eu vou utilizar, né, da segunda lei de Newton. Então eu vou usar dois conceitos que a gente já sabe como que funciona. E agora é o seguinte, como é que a gente vai juntar essas coisas? Aí eu coloquei esse desenho aqui para nós. Por que que esse desenho aparece? Vamos entender um pouquinho. O que que acontece? Quando esse sistema entra em movimento, ou seja, adquire uma certa aceleração, a gente sabe que é uma aceleração para a direita, aqui na base desse meu tubo, bem nessa região que eu estou demarcando aqui, vai acontecer, né, a ação de uma pressão. A pressão ela vai acontecer devido a essa coluna toda aqui, ó,
E aí a gente sabe que a pressão ela é distribuída pelo fluido, então vai acontecer uma pressão sendo feita nessa face aqui dessa parte transversal do meu tubo, e também vai existir uma pressão causada por essa coluna aqui acontecendo nessa face. O que acontece? A pressão exercida pelo líquido B, mais essa partezinha aqui, ó, do líquido A, né? Eu vou chamar de pelinha. Pelinha. E a pressão exercida pela altura H do líquido A, mais essa quantidade de líquido A que está aqui, ó, eu vou chamar de P duas linhas. O que são essas pressões, no final das contas, para nós? É o seguinte, ó, o que acontece? Desse lado, eu vou ter pressão sendo feita numa área. Então, a força, eu vou chamar de força 1, ela vai ser a pressão linha vezes a área, deste lado aqui. E do outro lado, eu vou ter uma força 2, peraí, uma força 2, que vai ser a pressão duas linhas vezes a área, ok? Então, essa pressão feita dos dois lados, ela vai gerar para a gente uma diferença de força. Ou seja, eu vou ter uma força 1 de um lado e uma força 2 do lado. Como eu sei que o meu sistema está andando para a direita, eu já posso deduzir que a pressão exercida, pelinha, feita do lado esquerdo, é maior do que a feita do lado direito. Então, a minha força resultante ficaria o quê? Força 1 menos força 2 é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Então, nós chegamos nesse ponto. Então, agora vamos começar a trabalhar um pouco essas relações, né? Quem seria essa força 1? Seria o P' vezes A. Mas quem é P'? Vamos fazer aqui em cima aqui, ó. P', ele vai ser a pressão gerada por B, ok? Mais a pressão gerada pelo líquido A, devido a uma pequena altura que vai ter ali. Vou chamar de Hzinho. Que altura seria essa? Seria essa aqui, ó. Essa alturinha. Mas olha só que interessante. Essa alturinha é a mesma que vai ter do lado de cá. Né? Isso é ótimo para nós. Agora, quem vai ser o P'2? O P'2 vai ser a pressão gerada por A com a altura H, né? Ou seja, essa parte aqui ó, do meu problema, mais a pressão gerada por A com uma certa alturinha, que é a outra parte, que é a mesma do lado de lá. Então, quando eu pego essas duas coisas aqui, concorda que eu posso utilizar o que a gente já conhece, né? O que a gente já conhece? A gente conhece o quê? Que pressão a gente pode calcular na hidrostática pegando a densidade vezes a gravidade e vezes uma certa altura. Então, a gente vai poder trabalhar dessa forma. Como que ficaria, então? Aí ficaria assim, ó. A força 1 seria pelinha. Pelinha seria a densidade de B vezes a gravidade vezes a altura de B, ok? Mais a densidade de A vezes a gravidade vezes a alturinha de A. Perfeito? Menos, aí eu vou colocar entre parênteses aqui, ficaria da seguinte maneira. Lembrando que aqui, ó, isso tudo aqui já está sendo multiplicado pela área, tá? Está sendo multiplicado pela área, aqui, ó, essa parte aqui. E aí, do lado de cá, eu vou ter o quê? A densidade de A vezes a gravidade, só que agora eu tenho a altura aqui. Lembrando que essa é a segunda situação. E a segunda situação, a altura é 76. Mais a densidade de A vezes a gravidade vezes a alturinha, que eu não conheço, mas eu sei que é a mesma dos dois lados ali. Isso está multiplicando a área, vai ser igual a massa. Aí vem uma coisa, que massa é essa aqui que a gente vai usar? Essa massa é a massa do que está aqui, mas o que está aqui é exatamente o líquido A, então é a massa do líquido A. Só que a massa a gente não conhece, mas a gente sabe calcular a massa é densidade vezes volume, perfeito? Então ficaria o quê? Massa de A, né? No lugar da massa de A, eu vou colocar densidade de A vezes volume, né? Só que a gente sabe que volume, vamos lá, outro conceito importante, volume é área vezes uma certa medida. Normalmente é a altura, mas no nosso caso ali vai ser o comprimento. Então, ó, volume vai ser a área, né, vezes comprimento. Ou seja, é a área que está aqui vezes esse comprimento, essa região do tubo. Lembrando que isso aqui ó, tem um certo comprimento. Então vai ser aqui, ó, área vezes o comprimento. O comprimento a gente sabe que vale 20, certo? E isso tudo vai estar multiplicando pela aceleração, sendo que essa aceleração é o que eu quero descobrir. Agora, a questão é, aqui já está um pouco chato, difícil de lidar, mas a gente pode simplificar um pouco. Como que a gente pode simplificar? A gente pode vir aqui e fazer alguns cortes. Ó. Eu tenho área nos termos, em todos os termos da minha equação. Ó. Nos dois termos aqui da subtração eu tenho área, e aqui do outro lado da igualdade eu tenho área. Se eu tenho dessa forma, eu posso cortar. Então eu cortei a área. A área não vai interferir mais no meu problema. Beleza? Então a área ela é uma situação já que eu já posso desprezar no problema em questão. Então, o que acontece? Eu tenho agora essa relação. Vamos mudar um pouco a cor para a gente poder já trabalhar e vendo a diferença que vai surgir. Eu vou pegar essa expressão e vou dar continuidade dela aqui, ó, nesse espaço que eu tenho. Então vai ficar assim, ó. A densidade de B vezes a gravidade vezes a altura de B, eu vou reorganizar, vou colocar a gravidade que é 10, vezes a densidade de B, vezes a altura de B, menos, né? Desculpa, mais. Aí aqui vai vir assim, ó, a 10 vezes a densidade de A, vezes a alturinha, que eu não conheço, menos. Eu acho que aqui vai ficar ruim, né? Vai ficar ruim. Vamos pegar um slide em branco para a gente poder. Então, ó, como aqui vai ficar muito apertado, muito difícil, a gente vai mudar. Vamos colocar essa continuação dessa expressão do outro lado. Então, como é que está ficando a situação? Vamos passar para o outro slide. A gente está ficando da seguinte maneira. Ó. Na primeira situação, a gente encontrou o seguinte. A densidade de B vezes a altura de B é igual à densidade de A vezes 80. Ok? Então, isso foi uma relação que a gente encontrou na segunda situação.
Na primeira. Na segunda situação, a gente está com a seguinte expressão. Densidade de B vezes a gravidade, vezes a altura de B, mais densidade de A vezes a gravidade vezes a alturinha. Lembrando que a alturinha é essa altura aqui, ó, que tem dos dois lados, menos a densidade de A vezes a gravidade vezes 76, mais a mesma ideia ali, né? Então a gente tem esses dois termos lá de cá, então vamos passar para lá. Então vai ficar assim, ó. A densidade de B vezes a altura de B vezes a gravidade, mais a densidade de A vezes a alturinha vezes a gravidade, menos a densidade de A vezes a gravidade vezes 76, menos a densidade de A vezes a gravidade vezes a alturinha. Né? Na verdade, aqui, ó, eu posso até trocar para deixar escrito do mesmo jeito. Então seria a alturinha vezes a gravidade. E isso está sendo igual, aí vamos ver, densidade de A vezes 20 vezes a aceleração que eu quero. Então, densidade de A vezes a aceleração que eu quero vezes 20. Então, repare que eu estou colocando os números por último. Então, agora, eu posso organizar isso aqui de uma melhor forma. Repare que esse termo aqui, ó, esse termo, ele é igual a esse termo, só que um é positivo e o outro é negativo, então eu posso cortar também. Então já eliminei mais uma parte da minha expressão. Então eu estou ficando da seguinte maneira, ó. Densidade de B vezes a altura de B, vezes a gravidade, densidade de A vezes a gravidade vezes 76, é igual a densidade de A vezes a aceleração vezes 20. Mas peraí, olha só outra coisa bacana. Isso aqui, ó, a gente já conhece. Isso aqui, ó, é esse termo. Então densidade de B vezes a altura de B é densidade de A vezes 80. Então a gente vai substituir, ó. Densidade de A vezes 80, vezes a gravidade, menos a densidade de A vezes 76, vezes a gravidade, é igual a densidade de A vezes a aceleração vezes A vezes 20. Ó, densidade de A eu tenho dos dois lados, de todos os lados, ó, todos os elementos aqui. Eu posso cortar a densidade de A. Então eu fico 80G vezes menos 76G, isso dá 4G, é igual a 20A, ok? Então, ó, quem que é o G? G é 10, então é 40, é igual a 20 vezes A. Então A vai valer 2 metros por segundo ao quadrado. Então encontrei a aceleração que eu queria, 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu posso vir agora aqui e resolver o problema. Então, vamos lá, colocando em vermelho. Então, ó, o deslocamento vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, dividido por 2. Então, o deslocamento corto 2 com 2, 9 metros. Oh, mas peraí, que exercício complicado e longo. É porque ele tem etapas, e essas etapas a gente tem que entender passo a passo. Ele ficou um vídeo mais longo, mas é um vídeo que eu tento explicar cada parte dele. Eu aconselho a fazer, pausar, e vendo, entendendo o que foi feito, voltar um pouquinho para conseguir compreender. Valeu? Tamo junto!